De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de trombose. Como chegaram muitas perguntas, vamos direto a elas. Primeiro, o Alcino do Sagrada Família, manda um abraço pra gente. Obrigada a você por participar sempre. E ele pergunta se existe alguma relação entre trombose e clima. Algum clima que predispõe mais as pessoas a terem trombose, ou está presente em algum país mais especificamente ou não? Quando o país é muito quente, aí eu acho que não tem trabalho científico mostrando isso. Mas no país mais quente, ele vai inchar mais, ele vai usar menos a meia elástica, que em países muito quentes é difícil realmente usar a meia elástica. Então, talvez tenha, mas nada cientificamente provado. Tá certo. A Estael, lá do bairro Lourdes, ela disse que a mãe dela teve trombose na perna direita, a perna continua inchada e ela está tomando anticoagulante, mas eles estão com uma viagem marcada. Ela pergunta que cuidados ela deveria ter, será que a mãe pode fazer essa viagem ou ela deve se exercitar de hora em hora durante essa viagem? Bom, se ela está anticoagulada e se essa anticoagulação está sendo feita sob rigoroso controle médico, pressupõe-se que o risco de trombose dela está normalizado, né? Se a pessoa está tomando anticoagulante e está bem anticoagulada, o risco de trombose está. Agora, o problema do uso do anticoagulante é porque expõe o paciente a um outro problema, que é o risco de sangramento. Então, essa viagem é preciso olhar realmente para onde que vai, qual a situação que vai, se ela não vai ser exposta a ter um risco maior de traumatismo, se isso acontecer, se ela vai ter assistência médica nesse local onde ela está indo. E acho que vale a pena ela conversar também com o médico que está tratando a mãe dela, para ele também orientar, porque ele sabe exatamente, vocês explicaram que tem vários tipos, né? Vários tamanhos, Qual o tipo de anticoagulante que ela faz uso? Porque algum anticoagulante às vezes precisa de exames de sangue frequente, se esse lugar que ela vai viajar tem laboratório disponível ou não. Se é um anticoagulante que não precisa de exame de sangue. Então, aí tem uma série de fatores que o angiologista dela tem que analisar com mais detalhe. A Rose, lá de Ouro Preto, ela diz o seguinte: anticoncepcional pode provocar trombose? Pode. O anticoncepcional é um dos grandes fatores de risco para trombose. Mas como a gente falou, geralmente não é só o anticoncepcional, senão seria uma medicação proibida, né? Porque todas as mulheres iriam ter anticoncepcional. Então, é o anticoncepcional associado a mais alguma coisa, né? Então, por exemplo, se você já tem na sua família casos de trombose, toma anticoncepcional, fuma, aí realmente... Principalmente trombose em idades muito novas. Ou seja, se sua mãe teve, entendi. Sua mãe teve trombose quando era muito nova. Com 20 e poucos anos tomou pílula, a irmã que tomou pílula com 20 anos, 21 anos teve uma trombose, então tem que tomar muito cuidado e fazer os exames de trombofilia. A Hilda, lá do bairro de Lourdes, ela teve em maio uma trombose, mas ela até hoje sente dores e a perna continua inchada, ela pergunta se isso é normal. Nós temos aí alguns meses, é normal isso. Mês de maio, né? Maio, Pois é, dependendo aí da extensão da trombose que ela teve, espera-se que até esse tempo, né, transcorrido 5 meses aí? Sim, a paciente pode ter sintoma. Aliás, ela pode ter sintoma até por maior tempo. Isso vai depender essencialmente da extensão e a localização desse trombo. O doutor Alexandre tinha falado que pode até, às vezes, dependendo. Pode acontecer de ficar para o resto da vida. A trombose muito extensa forma o que o povo fala de variz interna. Né? Como o Francisco já citou, as nossas veias têm válvulas. Na trombose, essas válvulas são destruídas. Então, a nossa veia que tem um sistema de contenções, de comportas, ela vira um tubo liso. É o que é a variz interna. Então, ela vai ficar com sequela para sempre. Ela vai formar o que a gente chama de insuficiência venosa profunda. E isso ela vai ter que tratar o resto da vida. Sueli pergunta assim, quais seriam os sinais ou sintomas da trombose profunda nos membros superiores? Interessante. Ele só falou agora de membro inferior, né? Mas existe a trombose do membro superior. A trombose do membro superior, ela pode... A maior parte das tromboses são em pacientes hospitalares ou pacientes que usam catéter, é a causa mais frequente. Por exemplo, paciente que faz diálise precisa de usar um catéter para dialisar, a instalação do catéter e a permanência desse catéter lá faz com que há uma predisposição à trombose. Mas ela pode aparecer de maneira espontânea também. Existe um quadro clínico de trombose espontânea da veia subclave e axilar, que são as veias principais de drenagem.
não há distinção na apresentação clínica. O que chama a atenção é o inchaço do membro acometido. Agora, eu gostaria de complementar rapidamente só o pensamento do Francesco, porque não é tão raro a trombose em pacientes normais, rígidos, que é chamada a trombose de esforço, por exemplo, do tenista, que é em apresentações onde você tem compressões, ou para uma costela a mais, ou para pessoas muito musculosas, faz exercícios muito vigorosos, que fecha através da costela e do músculo aqui que a gente chama de cintura escapular, essas veias e artérias são comprimidas. Então, eu já peguei várias vezes a trombose por compressões de ossos ou músculos, e numa pessoa que não usou catéter, não teve punção venosa nem nada. Tá certo. Adriana, de 31 anos, fez cirurgia de varizes, mas sempre aparecem vasinhos. Ela faz exercício, o que mais ela pode fazer? A gente podia até depois fazer um tema sobre varize. Porque aí foge do tema. E aí, inclusive, chegou um outro do Gilberto de Venda Nova, aquele medicamento que às vezes a gente vê muito anúncio na televisão, se esse pode ser tomado para evitar as queimações, porque ele fez cirurgia de varize. É outro tema, né? É outro tema. Vale a pena a gente fazer um programa sobre varize? Nós vamos pegar isso como sugestão. São sintomáticos. Né? Mais para dor momentânea, são né? Sintomas, né? A Cláudia do Funcionários pergunta se quem teve trombo arterial nas duas pernas e toma um medicamento, até que já foi falado, anticoagulante, tem condições de ter outros em outros locais. Fugindo, outra coisa que geralmente o trombo arterial é por um outro tipo de doença. Certo. A mais frequente é a aterosclerose, que é o depósito de gordura dentro das artérias. A luz das artérias vai fechando, até que chega um ponto, em cima dessa gordura, forma-se um coágulo, dando, às vezes, um quadro agudo. Isso é um infarto. Os fatores de risco são diferentes. É uma obstrução das artérias abdominais ou da perna, e o coágulo nada mais é que a parte final dessa obstrução por gordura. Essa é a doença mais frequente. Tá. Né? Nós vamos ter que finalizar, porque o nosso tempo acabou. Eu gostaria de... Bom, tem a pergunta do Gilberto, do bairro Venda Nova. Não, foi essa desse medicamento. Inês, que não falou o bairro dela, fala que a irmã sofre com dores nas pernas e nos membros. Ela gostaria de saber que fuma muito, se o tabagismo tem influência. A Patrícia, lá do bairro Cidade Nova, queria saber se veias da perna que estão em formato de entupidas, parecendo até coágulos, são considerados trombos. Eu estou achando que está parecendo até varize. Mais uma pergunta aqui e uma justificativa para a gente fazer programa de varize. Cláudio do Funcionários também participou, foi o que a gente falou. A Inês, o Gilberto, a Adriana e as outras a gente respondeu. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês. E vocês que não foram respondidos, manda um e-mail para a gente, que eu peço os médicos para responder e a gente responde para vocês por e-mail. E fica aqui a sugestão da gente fazer um programa de varize, que foram várias perguntas. O programa Pensa Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode revê-lo terça e quinta-feira às 5 da tarde, sábado às 9 da noite e domingo às 11 da noite. E no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Na próxima semana estaremos de volta. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e a sua participação. E espero você na próxima segunda, às 9h15 da noite, para me ajudar a fazer esse programa. Tenha uma ótima semana, paz no seu coração e pense em saúde sempre.